Após o ministro André Mendonça iniciar uma perseguição ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o órgão de segurança acionou a Advocacia Geral da União contra a ousadia do ministro indicado por Bolsonaro, que, segundo a corporação, interferem na condução da investigação das fraudes no INSS. A AGU e o Ministério da Justiça ainda não se manifestaram sobre os ataques que o diretor da Polícia Federal vem recebendo do ministro de Bolsonaro. O jornalista Reinaldo Azevedo cobrou um posicionamento das instituições. Como é? O diretor-geral da Polícia Federal está sendo investigado pelo André Mendonça? Quem está investigando? Ou ele é investigado pela PGR, Ministério Público Federal, no caso tem que ser PGR, ou ele é investigado pela PF. Se o Mendonça está investigando o Andrei, e na PGR não é, e na PF não é, o ministro do Supremo está investigando ilegalmente o diretor-geral da PF? Pergunto de novo. Mendonça está investigando clandestinamente o diretor-geral da PF? Ou então me diga onde está a investigação. Ele decidiu CPF e juiz ao mesmo tempo, porque ele disse assim, tudo aquilo que é procedimento da PF de investigação que está em curso. Eu quero ter acesso a tudo e ter acesso a tudo de maneira indexada. Atenção, isso é ilegal. Isso é quebra de custódia de prova. Na Polícia Federal, todo mundo que acessa esses dados deixa uma senha lá, deixa um rastro lá. Por que ele quer tudo indexado? Para fazer um procura-acha? Não, estou perguntando. Porque ele desconfia da instituição inteira? Mas o senhor não tem que desconfiar dessa instituição que está aí, não. Ou faça nos rigores da lei. O senhor tem de desconfiar, volta o vídeo. O senhor tem de desconfiar, é do presidente da República, que o senhor chamou de profeta. 9 dias depois dele ter dito isso aqui da Polícia Federal. E o senhor não desconfiou. O que é mesmo, Bolsonaro? O que você quer da Polícia Federal? Fala para mim de novo, vai. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Ministro, o senhor passou a informar tudo, o Jair Bolsonaro? E isso sim seria legal. O senhor está seguindo uma trilha, embalado pela imprensa de novo, assim como foi Sérgio Moro? Muito ruim. E o senhor está pondo em dúvida toda a Polícia Federal. Porque o senhor está dizendo que toda a Polícia Federal estaria então contaminada. Ou está incentivando uma guerra de facções na Polícia Federal. Que de resto também não existe. Espero. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Justiça. E aí? E o próprio Mendonça. Sai uma penca de matéria dizendo que ele está investigando ilegalmente o diretor-geral da Polícia Federal e não acontece nada? Ou nós temos agora uma polícia secreta funcionando no Brasil? Polícia secreta de objetivos nada secretos. Também surgiram comparações com métodos que marcaram a condução do ex-juiz Sérgio Moro contra Luiz Inácio Lula da Silva. O paralelo entre os dois casos já está sendo chamado de Lava Jato 2.0. Deixa eu ver se eu entendi. O ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, autorizou a Polícia Federal a investigar o Lulinha, o filho do presidente Lula, por suposto tráfico de influência. Gente,
até agora, o negócio investigado não aconteceu. A influência ainda precisa ser demonstrada e o benefício também. Então, a investigação vai apurar se existiu aquilo que, por enquanto, ainda não apareceu. É um roteiro curioso. Investigar para descobrir se a suspeita tem onde se apoiar. A sensação é de déjà vu. Mudam os personagens, mas o roteiro é o mesmo. E a gente sofre com o risco de transformar suspeitas em espetáculo perto das eleições. Estamos vendo a Lava Jato 2.0. Infelizmente. Mendonça, indicado ao STF por Jair Bolsonaro, comemorado efusivamente pela ex-primeira-dama e com estreita proximidade com a família, o contraste fica ainda mais berrante ao olhar para a fraude do INSS, que também está nas mãos de Mendonça. O processo resultou no indiciamento de 48 pessoas até então. Nenhuma delas é o filho ou o irmão do Lula. Ainda assim, o jornalismo irresponsável transformou a amizade do filho do Lula com a advogada do careca do INSS num escândalo maior do que a própria fraude descoberta na instituição. O filho do adversário político da família Bolsonaro ganhou de Mendonça um inquérito exclusivo para apurar um tráfico de influência hipotético relativo a um crime que ninguém nem sabe se existiu. Depois do Dias Toffoli, no entanto, para a imprensa, mudou tudo. Olhos fechados para a atuação de Flávio com o Banco Master. Olhos muito abertos sobre o inquérito criado sob medida para o filho do Lula. E zero indignação com a evidente parcialidade do julgador. Onde estão os editorialistas indignados? Procura-se jornalismo no Brasil. Depois não reclamem do descrédito. Podem até querer reeditar a Lava Jato, mas o resultado final nunca mais será o mesmo. O caso começou após Mendonça determinar o compartilhamento das informações da investigação e abrir procedimento para apurar a conduta da direção da Polícia Federal, que, por sua vez, recorreu institucionalmente à AGU para contestar a decisão do ministro. O que está colocado, o que está na mesa, é uma crise que já vinha escalando nos bastidores e agora a gente tem mais clareza sobre ela, que é uma crise entre o gabinete do ministro André Mendonça e a cúpula da Polícia Federal. Então, eles estão, na prática, em rota de colisão. Por quê? No caso do INSS, o ministro André Mendonça, ele já vinha reclamando da condução dessa investigação já há algum tempo. Em maio, há cerca de 2 meses, teve ali uma mudança no comando da equipe, ele não foi comunicado, ele cobrou explicações e determinou também que qualquer tipo de mudança teria que ser comunicada a ele, relator do caso. Esse foi o primeiro motivo. E aí ontem a gente viu essa decisão de um novo inquérito. A PF fez um pedido de uma nova investigação referente ao filho do presidente Lula, o Lulinha. Mas essa investigação, ela foi desmembrada, na verdade, ela partiu dessa origem, que é o caso do INSS, e o Mendonça já é o relator. A PF faz esse pedido, a PGR opina, chega lá para o Supremo. Como é que o relator é definido num caso? Por sorteio. Por uma ironia do destino, caiu com quem? Com o ministro Mendonça. Por que eu estou falando tudo isso, Elter? Porque no bastidor, acompanhando já há algum tempo, a avaliação do gabinete do ministro Mendonça é de que tem uma espécie de manobra para esvaziar ele, relator desse caso, e também do Master. Já contei aqui algumas vezes no Bom Dia Brasil. Então, esse é o pano de fundo de toda essa discussão. Tem uma crise entre a cúpula da PF e o gabinete do ministro André Mendonça. Quando Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS para roubar os aposentados e pensionistas, também foram roubados aposentados e pensionistas aqui do Paraná. Só um segundo, boa noite. O INSS, a quadrilha, estava desde a época do mito, tá? Começou no mito, passou pelo governo Lula, no governo Lula, pum! A PF pegou e acabou. Não só acabou, como o governo foi lá e fez uma proposta para pagar, ressarcir os aposentados. Que a direita foi contra. Porque a direita falava assim, não, vai estourar o teto dos gastos. Aconteceu isso, essa direita do Sérgio Moro aqui, porque eles encontraram um roubo e precisavam devolver o dinheiro para os aposentados. Mas para devolver o dinheiro, como era um roubo muito grande, você precisava aumentar
a dívida do governo, romper o teto dos gastos. E eles fizeram isso. O governo foi, lutou, conseguiu, batalhou e pagou a maioria dos aposentados. Os aposentados, a maioria deles já foram ressarcidos. Os que não foram, deve ser porque está em pendências burocráticas, mas a maioria já foi. O impasse ainda está longe do fim e pode definir novos limites para a relação entre